Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O Mago espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, já curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que você sabe que gosta de um caos, que gosta de um nhenhenhê, né? Bom, meu povo, hoje o Mago vai trazer um caos que vocês pedem. Eu esqueci de acender a iluminação. Agora sim. Agora tá iluminada. Então, voltando. Hoje o Mago vai trazer um caos que vocês me pedem muito para trazer aqui, para falar com vocês sobre, que é espíritos olímpicos. Devo admitir e advertir que não sou a melhor pessoa para falar sobre, porque o meu contato com eles foi rápido e não foi positivo, né? Então, se você está procurando relatos positivos de espíritos olímpicos, eu acho que você já encontra vários por aí na internet, mas comigo não foi, então eu não teria como trazer causos positivos. Então, por isso que eu relutei um pouco até, né, dando uma explicação do porquê. Até hoje eu não falei desses espíritos que estão na moda aí. Porque, sinceramente, eu obtive resultados bem ruins, na verdade, com eles. Bem ao contrário daquilo que foi pedido. E, sinceramente, eu já tentei estudar os motivos do porquê que isso aconteceu comigo, sendo que com todo mundo dá certo, né? Pelo que eu vejo, pelo menos, por aí, né? E por que comigo não? Mas eu nunca obtive uma resposta, sabe? Então, eu simplesmente cansei disso. Foram espíritos que eu tentei e nada. Então, quando eu vejo que um sistema não se adequa a mim, eu também não me adequo a ele e parto para outro, né? Então eu parto para outras práticas, para outras experimentações, porque é aquilo, né? O magista, ele vai experimentando, ele experimenta uma coisa aqui, ele experimenta outra coisa ali, ele vai experimentando um pouquinho, e assim ele engloba o arcabouço daquilo que funciona melhor para ele. Por exemplo, para mim, antes eu trabalhava muito com os anjos do Shem Hemaforesh, os anjos da Kabbalah, né, de Tritêmios e tal. Depois que eu conheci os anjos enoquianos, não faz sentido algum continuar trabalhando com os anjos de Tritêmios. Ainda trabalho para quem quer, claro, sei, domino o sistema, mas o meu trabalho de foco é com os anjos enoquianos, né? Por questões de resultados extremamente expoentes mesmo, né? Bem como Goetia, né? Que para mim é fundamental na minha prática de trabalho mágico. Então é assim, a gente vai tendo percepções do que funciona melhor pra gente, do que não funciona, e isso faz parte do estudo do mago, tá? Toda essa introdução para dizer para vocês que não, eu não tenho muitos causos com esses espíritos, e os que eu tenho deram bem ruim, né? Vamos lá. O que são os espíritos olímpicos? Os espíritos olímpicos, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, são os espíritos aí que se encontram naquele livro, naquele grimório, né? O Ars Arbatel, né? O famoso Ars Arbatel, que é um grimório antigo, mais ou menos antigo, que em comparação com os outros, né? E neste grimório contém 7 espíritos correspondentes aos 7 planetas da astrologia antiga, né? Então, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, né? E o Sol, óbvio, né? Então, corresponde aí a esses espíritos, né? O arquétipo planetário correspondido em espíritos que atuam como intermediários entre regências planetárias, que seriam os arcanjos, e a Terra, né? Então, em teoria, esses espíritos, a função deles é fazer uma intermediação, uma ponte, uma facilitação da energia planetária. Em uma visão enoquiana, de comparação, não que seja a mesma coisa, tá? Importante deixar claro, mas a impressão que se dá é que esses espíritos olímpicos seriam como se fossem os anjos menores da magia enoquiana ou os ministros da heptarquia mística, né? Porque a heptarquia mística, que é a magia planetária enoquiana, ela engloba um rei, um príncipe e um ministro.
Em comparação equivalente, seria como se fosse o rei e o arcanjo, né? No caso, por exemplo, sei lá, esfera de Mercúrio. Arcanjo Rafael é o rei, a inteligência, que seria o príncipe, seria, acho que era Grafiel, não é? Não lembro também, faz tempo que eu não trabalho com eles. E o espírito olímpico, eu não lembro o nome, não vou saber qual que é. Então, o olímpico seria o ministro, seria menor ou mais inferior, entre muitas aspas, eu não gosto desse termo, entre esses. A atuação dele está muito mais próxima de nós, referente àquela regência planetária. Então, por isso que as pessoas acabam falando que os resultados com eles acabam sendo mais expoentes do que trabalhar diretamente com o arcanjo ou com a inteligência planetária em si. Bom, vamos lá. Eu tô dando esse contexto para vocês entenderem, porque como eu nunca falei disso no canal, né, então pode ser que tenha gente que nunca ouviu falar de espírito olímpico, vai saber, né? E por que eles se chamam olímpicos? Porque o Grimório ele é baseado na mitologia grega, né? Quem escreveu o Grimório provavelmente ou foi algum grego, ou foi alguém que gostava muito da mística iniciática grega. E aí usa termos gregos. Os nomes dos espíritos olímpicos estão em gregos. A forma de sigilação é bem diferente, se você perceber. O traçado do sigilo deles é bem distinto do traçado de Tritêmios, ou do traçado da Goetia, ou do traçado, de modo geral, medieval ali que se tem, né, da sigilação medieval. Então você percebe que é um sigilo mais diferenciado, ele é mais quadradão, né, os símbolos dos sigilos deles são bem mais quadrados. Esses espíritos não usam nomes hebraicos e sim nomes gregos, né? E por isso, creio eu, né, também não tenho como afirmá-lo, são chamados de olímpicos, né? Porque eles habitam, supostamente, o Monte Olimpo. Monte Olimpo, para quem não sabe, lá na Grécia, era onde residiam os deuses, né? Para o povo, na mitologia grega, eles residiam no Olimpo, né? Então, olimpianos ou olímpicos. Mago, mas então eles seriam os espíritos de Apolo, de Afrodite? Não, tem nada a ver, né? E aqui que entra toda a mescla e o sincretismo, né? Eles são chamados de anjos, ainda que não creio que sejam muito bem anjos, né? Mas eles assim são chamados, de anjos, né? Se você lê o Ars Arbatel lá, tem toda uma instrução angélica. E então se faz uma mescla da cultura grega com cultura hebraica, vamos dizer assim, para esses espíritos existir. O que é muito normal em se tratando de magia cerimonial, tá? Não achem que isso é algo absurdo, porque é algo bem normal. Goetia, Kildare, qualquer grimório que trate com espíritos antigos vai fazer isso de alguma forma, né? E bom, o que esses espíritos olímpicos fazem? Eles atuam nas diversas áreas da vida, né, correspondente às camadas planetárias. Então, o espírito da Lua vai atuar na área dos sonhos, na área onírica, na área astral, na manipulação mental, na manipulação emocional também. Sei lá, Marte vai trabalhar no aspecto de força, de vitória, de destruição, de proteção. Mercúrio vai trabalhar aspectos de comunicação e cura, conhecimento, óbvio, né? Júpiter, expansão, mesma coisa de todo arquétipo planetário, não muda muita coisa não. O que é interessante é que no Ars Arbatel ele coloca que a pessoa tem que ter um estado de pureza muito elevado para trabalhar com esses espíritos. E eu acho que eu devia ser impuro demais. Afinal, né, uma gayzinha safada que vos fala, pode ter sido isso que deu ruim, não sei. Mas eu lembro que lá no Ars Arbatel ele fala bem claro que para você trabalhar com esses espíritos você tem que ser puro, ter uma alma pura, não sei o que, tudo puro lá, um grau de santificação mais elevado e coisas do tipo. E bom, acho que eu não tinha. Então, eu trabalhei com eles, né? Trabalhei com o espírito de Vênus, se eu não me engano o nome dele é não é Rajit, Rajit é a inteligência, não é? Gente, é tanto espírito que eu não sei mais o nome de todo mundo. E eu não vou ficar consultando para falar para vocês, não. Eu trabalhei com o espírito de Vênus e trabalhei com o espírito de Saturno e do Sol, né? Foram a tríade aí.
olímpica que eu trabalhei. Vênus eu fui trabalhar para mim, então foi a minha experiência pessoal com Vênus e com o Sol. Saturno foi trabalhar para uma cobaia que surgiu e que quis servir de cobaia. E não deu bom, né? Bom, vamos lá. Quando eu chamei o espírito de Vênus, apareceu para mim numa forma angélica meio abstrata. Era como se fosse uma vaginona gigante, cheia de asas ao redor, com olhos assim, uma coisa meio estranha. E eu, na época, eu tava pedindo muito duas coisas. Primeiro, amor próprio, porque eu tava saindo de um relacionamento que me feriu muito, né? Me feriu muito, mas tipo, muito mesmo. E eu precisava de ajuda para superar esse relacionamento, porque, né, se você vai fazer magia pra isso, você faça magia pra superar e não pra voltar com o ex, né? E eu fui lá e fiz, né, uma magia aí, então, com o espírito de... Eu acho que é Rajit o nome dele, não tenho certeza. De Vênus, porque todo mundo falava, eu já queria testar, já tava com fogo no... né? Pra testar, eu falei, nossa, então se funciona pra todo mundo, pra mim vai ser ótimo também, né? Afinal de contas, o que pode dar ruim? Assim que eu fiz o ritual, ele veio, se manifestou, não falou muita coisa, nenhum deles, aliás, ficaram de conversinha comigo. Eu fiz o pedido, falei que eu queria um amor próprio, precisava de uma cura emocional ali e tal. E também queria, né, estar preparado para um novo amor, ir papapá, e me lançar, né, nas delícias venusianas, vamos dizer assim. E acontece que meu coração começou a palpitar. Eu falei, pronto, é agora que eu vou infartar. Eu comecei a sentir dor no peito, mas tipo, dor mesmo. Parecia que meu coração tava inchando, né? Isso, durante o contato, depois que eu fiz o meu pedido, já começou a ficar estranho. Eu perguntei pra ele o que era, e ele falou que era a energia dele se manifestando. Eu falei, tá bom, né? Desde que não me mate, tá bom. Aí fiz a ciência pra partir, tudo certinho, mandei o espírito embora. E ao longo do dia, isso foi numa sexta-feira, óbvio, ao longo do dia isso foi piorando, foi intensificando, uma vontade de chorar, uma coisa horrível assim. E eu achando que era o quê? Um efeito colateral de um ritual, como se fosse um ritual de limpeza. Às vezes quando a gente faz rituais de limpezas que são muito intensos, a gente costuma ter alguns efeitos colaterais e tal. Então eu pensei que era algo desse tipo, mas não. O meu coração ficou muito acelerado, eu fui medir, né, porque eu tava com muito medo, a minha pressão subiu, eu não tenho problema de pressão, tá? Minha pressão subiu, tipo, lá pra 18 por não sei quanto, que eu medi pressão e tudo mais. Fui parar no hospital, porque eu tava com o coração muito, muito disparado, eu tava como se fosse uma crise de ansiedade ou algo do tipo, sabe? Aquela sensação de taquicardia. E eu falei, vou pro hospital porque eu acho que eu vou infartar, vai acontecer alguma coisa comigo. E aí eu fui pro hospital e não tinha nada. Eles detectaram que meu coração tava só acelerado, minha pressão tava alta e que eu precisava me acalmar. Só que eu tava calma, eu não tava nervoso, ansioso, nada. Eu só tava com o coração um pouco ferido, né? Porque por aí eu fui fazer o ritual. E assim, passou. Eu falei, bom, agora que passou o efeito colateral, os resultados virão aí, né? Deixei fluir, aquele negócio de evitar ansiedade, todo esse rolê. E, gente, sinceramente, nas semanas seguintes eu fui ficando pior. Não fui melhorando. Então eu tive que banir, porque era uma energia que estava me vampirizando de alguma forma. Mago, mas você tem certeza que era o tal do espírito? Eu tenho certeza que era o tal do espírito. Certeza, assim, absoluta, porque... Primeiro, eu já tive outras pessoas que eu falei sobre, que me relataram experiências bem parecidas com o espírito de Vênus. Bem parecidas mesmo. E além disso, além de fazer a comparação de experiência, né? Eu também pude entender que a energia era sutil, não era uma energia densa, não era uma energia, sabe, ruim. Mas pra mim foi ruim, não me fez bem, né? Então, o meu primeiro teste foi com o espírito de Vênus, e em vez de me trazer uma cura emocional, que foi o que eu pedi, eu não pedi putaria, eu não pedi nada que saísse do escopo, né, de pureza que se diz lá no Ars Arbatel.
E mesmo assim, o espírito resolveu que ia me lascar. Por que que fez isso? Não sei. Quis chamar de novo para testar? Esse não. Mas eu sou teimoso, né? Então, a cagada mágica nunca é básica, né? Então, como se não tivesse bastado, eu falei, não, mas Deus ter feito alguma coisa errada. Eu cheguei a pensar que eu tinha chamado o espírito de forma errada, que eu tinha feito alguma cagada errada no meio do processo, mas não. Eu fiz a ritualística, eu preparei tudo como devia, eu fiz jejum, até a abstinência que eu não costumo fazer, eu fui lá e fiz para chamar esses espíritos por causa do negócio da pureza lá que tinha que ter. Então assim, não deixei faltar nada. Faz poucos anos esses meus contatos, faz o quê? Uns 3 anos? Foi antes de virar moda. Tava começando a virar moda, aliás, mas foi antes dessa moda que surgiu dos espíritos olímpicos na pandemia. E assim, não me fez nada bem. O espírito de Vênus, ele me trollou, ele me fez ir pro hospital, né? E em vez de curar uma chaga emocional que eu tava ali, ele foi fazendo aquilo piorar. Na semana seguinte eu fui sentindo falta do meu ex, eu fui ficando melancólico, eu fui, ficando pra baixo, eu via coisa nossa, eu chorava. E isso porque eu já tava melhorando, eu já tava lidando bem com o estar sozinho, sabe? E eu queria uma cura para ajudar a acelerar o processo. E aí, em vez de me ajudar, teve um efeito totalmente contrário em mim, né? Sei que pra muita gente dá bom e tal, por isso que eu tô falando que isso é a minha experiência. Não comparem, porque é a minha experiência, tá? E bom, como se não bastasse, esse que vos fala, nessa mesma época, tava precisando de um up no emprego, né? Ai, gente, só eu mesmo, viu? E aí, o que eu fiz? Vamos chamar o espírito do sol, que acho que é Ok, não é? Eu acho que é Ok o nome dele. E bom, fui lá, fiz tudo certinho, mais uma preparação, mais... É todo um rolê pra você chamar esses espíritos do jeito certo, né? Fui lá, chamei o espírito de Ok. Ele apareceu como uma grande cabeça de leão cheia de olho, um monte de asa ao redor e sem um corpo físico. Era só uma cabeçona mesmo, cheio de asas, e tinha 2 espadas assim que voavam ao redor dele, e as espadas brilhavam em dourado. Ok veio, eu falei pra ele que eu tava precisando de um up no meu emprego, ou uma promoção, ou pelo menos que meu emprego ficasse seguro, porque eu estava com... Alguma coisa estava me dizendo que tinha alguma coisa errada ali, né? Onde eu trabalhava na época numa empresa. E eu tava com muito receio de ficar desempregado. Na época eu tava trabalhando e tava passando por bastante necessidade aqui em casa e tal. E eu não podia perder o emprego. E aí eu pedi pra ele, ele falou que ia me ajudar. O contato foi bem direto, assim como com o contato de Vênus, não teve revelações divinas, horas e horas de falar. Isso é muito estranho, porque todos os anjos do Shenrema Forest, anjo, arcanjo, inteligência, eles costumam falar e falar muito. Eles gostam de ensinar, eles gostam de trazer lições, admoestações, ensinamentos, ou sobre aquilo que a gente trata com eles, os nossos pedidos, ou sobre as coisas do universo que eles regem, né? É bem comum isso acontecer. E com os espíritos olímpicos não estava acontecendo nada disso. Aliás, não aconteceu nada disso. E isso me fez estranhar muito esse tipo de espírito, porque não me parece anjo, né? Não me parece do feitio dos anjos, né? Apesar dos anjos enoquianos serem diretos também, eu entendo que é a forma deles agir. Agora, os anjos cabalísticos do Shenrema Forest e tudo mais, não costumam agir dessa forma. Eu estava estranhando isso. Uma vez que os espíritos olímpicos são supostamente parte desse escopo de anjos, né? Hebraicos aí, né? E bom, chamei o espírito do leão, chamei o espírito do sol, né? Ele veio, fiz meu pedido, bonitinho. Detalhe, eu estava usando o círculo mágico, todas as minhas proteções, pentagrama, hexagrama, tudo bonitinho, tá? Não estava fazendo nada fora do cerimonial que pudesse justificar os resultados negativos que eu obtive. E bom, com o espírito do sol, a energia dele era muito intensa, né? Bem mais intensa que a energia de Vênus. Só que não me fez passar mal. O que aconteceu com a energia do Sol foi que, em vez de eu prosperar, eu perdi o emprego,
Pois é, mais uma vez, os espíritos olímpicos me trollando e me trollando feio, né? Na época esse emprego era muito querido pra mim, né? E eu fui querer evoluir, crescer no emprego, fazer qualquer coisa pra eu poder ter caminhos ali dentro, porque eu já tava vendo que eu tava sem caminhos, mas eu não tava nem perto de ser demitido. Eu era um bom funcionário, eu era um excelente funcionário, aliás, ali dentro, e não era eu quem dizia isso, eram meus chefes, né? E do nada, a pá virou. Ai, gente, eu só dando risada mesmo. Eu tava todo empolgadinho, falei, nossa, vai ser legal, agora vou brilhar, o sol vai brilhar sobre mim, uau, né? Porque toda vez que você chama a energia do sol, o seu ego vai lá nas alturas, né? Então você se acha o próprio pá, né? E aí eu chego no emprego, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias e nada. Passa uma semana, nada. Passa meses, depois de 2 meses que passou, eu já nem tinha pro ritual. Ah, você vai ser mandado embora. Eu... Valeu, espírito do sol. Fiz o banimento da energia do sol que estava em mim. Porque, mais uma vez, em vez deles me ajudarem, eles me trollaram, né? Então eu fiquei, depois desse resultado que eu tive, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito pensativo, pensando se o problema seria eu. Só que eu não trabalho com... Isso eram meus experimentos, né? Eu tenho os meus trabalhos de base, que no caso, Goetia, Enochiana e por aí vai. E eu tenho os meus trabalhos experimentais, que no caso, nessa época, eram os espíritos olímpicos. Eu tava achando estranho porque com Goetia eu tinha muitos resultados nesse meio tempo. Com Anjos Shen, que na época eu trabalhava mais com eles, tinha bastante resultado também. E por que esses olímpicos não estavam me dando resultado? Eu não conseguia entender, né? Aí eu fico até arrepiado de lembrar, porque foi triste, sabe? Foi uma experiência muito triste, eu fiquei mal. Porque não é possível, assim, sabe? Que eles estavam fazendo, tipo, o contrário do que prometeram. Isso parecia muita coisa de capeta, né? E nem os capetas da Goetia faziam muito isso comigo, era um ou outro, né? Então eu fiquei zoadinho nessa época, não vou mentir, porque eu achei que o problema era eu, né? Até que depois eu entrei em contato com outros magistas e eles disseram que também tiveram experiências horríveis com esses espíritos e tal. E foi isso, né? Bom, passou essa minha experiência com o leão, que eu acho que se chama O, não tenho certeza, mas eu acho que é isso que é o nome dele, OCH. E aí eu falei, não, vou tentar mais uma vez. Aí abri negócio de cobaia para ver se tinha alguém querendo ser cobaia. E uma conhecida minha falou que precisava banir um laço energético que ela tinha com uma pessoa e ela queria cortar esse laço porque ela já não tinha mais contato com a pessoa e tal, mas ela queria mesmo cortar qualquer tipo de vínculo porque emocionalmente e nos pensamentos dela a pessoa ficava sugando ela de alguma forma, né? E aí lá vai eu trabalhar com o espírito de Saturno. Se eu não me engano é Aratron, Aratorn, alguma coisa assim. Eu não lembro mais o nome, gente, de verdade, mas eu acho que é isso. E bom, chamei ele e aí aparece um bicho que tinha uma cabeça de boi com... Era uma espécie de cabeça de boi com um monte de olho, vários chifres na cabeça... E asas pretas, né? Asas que brilhavam numa luz negra, né? Atrás dele, assim, era bem bonito até de ver. E ele apareceu, ele tinha uma foice, né? Junto dele. E ele apareceu, e eu falei, intenção, a energia dele muito pesada, que é normal da energia de Saturno. A energia de Saturno é uma energia bem pesada, sendo ela sutil ou densa, e bem fria, né? Chamei por essa energia... Falei que precisava da ajuda dele, pipipi, popopó, tatatá. Falei tudo certinho, dei todos os detalhes, todos os pormenores. Mais uma vez um contato, assim, raso, né? Não falou muito, não quis saber de muita conversinha, só falou que ia ajudar, beleza. Aí terminei, falei pra pessoa que eu tinha feito o ritual e que a gente ia esperar pra ver o que acontecia, né? Aí passou uns 3 meses, a pessoa veio pra mim e falou que voltou a falar com a pessoa, que voltaram a sair juntos e que estavam se relacionando de novo. E veio me agradecer, como se isso fosse um resultado positivo.
E eu falei pra pessoa, falei, olha, sinto muito, mas o resultado deu errado, deu o contrário do que era pra dar. Isso é um resultado positivo, é um resultado negativo, não positivo. Não, Mago, mas que não sei o que tô ótima, a pessoa mudou, que não sei o que. Sabe aquela coisa de relacionamento tóxico mesmo? E aí eu falei, putz, fudeu, né? Mas é aquilo, a pessoa quis ser cobaia e aconteceu. E aí eu nunca mais trabalhei com espíritos olímpicos depois disso. Eu vi que realmente, pra mim, comigo, ou eles fizeram o contrário, ou eles fizeram o contrário. Só fizeram o contrário daquilo que eu pedi. E não foi uma experiência nada legal. Então é por isso que eu falo. Não queria trazer esses causos porque é um balde de água fria em todo mundo que está trabalhando com esses espíritos. Eu sei que tem muita gente trabalhando com esses espíritos porque virou moda, né? Mas comigo, pra mim, não me fez bem. Por isso que eu não trabalho com esses espíritos. Por isso que eu não gosto de trabalhar com esses espíritos. Não gosto nem de falar desses filha da... Detesto. Não me fez bem, não foi legal. As experiências não foram nenhuma positiva. Eu fiz 3 experimentos intensos e nenhum dos 3 experimentos me trouxeram resultados. E eu fiz o cerimonial como devia, eu me preparei como devia, eu tava no máximo de pureza e castidade que eu podia estar, sabe? E ainda assim o resultado não foi bom. Então realmente não rolou. Não sei se é alguma coisa por karmas de vidas passadas, que vai que eu tenho com esses espíritos e não sei, mas simplesmente não aconteceu nada bom comigo com relação a eles. E esses são os meus causos com espíritos olímpicos. Os meus experimentos com essa vertente grimorial, cuja qual eu me arrependo, porque eu poderia ter parado, né? Deu ruim na primeira, parou, acabou, ficou ali. Mas não, eu fui experimentando e experimentando na minha vida, né? Isso que é o pior. E foi piorando. Então assim, não foi bacana. É claro que depois eu usei Goetia pra melhorar as coisas, usei magia cerimonial, usei Raniel e tal. E aí as coisas foram melhorando um pouco pra mim, das cagadas que esses espíritos fizeram comigo, né? Mas assim, o resultado foi muito ruim mesmo. E o meu alerta aqui é que eles não são espíritos bonzinhos, né? Aliás, não existe espíritos bonzinhos, então tenham cuidado com o trato. Por mais que dê bom pra você, por mais que você tenha facilidade de lidar com eles, tem muita gente chegando pra mim falando que não sei que magista por aí tá ensinando a tratar com esses espíritos sem círculo mágico, sem proteção, sem nada. Não faça isso. Em magia cerimonial, nós sempre e invariavelmente usamos círculo mágico, usamos túnica, usamos proteções, usamos instrumentos mágicos, sempre e invariavelmente, tá bom? Então esse negócio de chamar espírito olímpico sem instrumento mágico porque eles não trazem perigo nenhum, não sei, na minha experiência é bem duvidoso, tá? Me fez mal, me fez muito mal. E não só a mim, mas, né, como eu disse, até para uma cobaia que entrou na situação. Então, assim, minha experiência não foi legal, mas se a sua experiência é boa, continue praticando, não desanimo você das suas práticas, tá? A intenção não é essa, pelo contrário. Só se assegure de que você está fazendo algo correto, porque é importante, né, usar círculo mágico, é importante fazer a evocação como se convém. Não fazer um patchworking de espírito olímpico, patchworking de tudo como se faz hoje em dia, né? A magia facilitada é uma invenção errônea, porque o que é fácil demais acaba tendo um preço caro demais lá na frente. Tá bom, meu povo? Então, é isso. Quando esse vídeo for pro canal, né, o Mago já vai estar descansando um pouquinho no cruzeiro, mas lembrando que a minha agenda de janeiro já está aberta, tá bom? Quando eu estou gravando esse vídeo, a minha agenda pro dia 4 de janeiro está aberta já aí para quem quiser. Curso de Scrying tá aí, curso de bola de cristal, né? Curso de tarô tá aí. Mas se você estiver precisando de uma leitura anual, eu falo da anual sobretudo porque ela só vai até o final de janeiro. Então aproveita o mês de janeiro para fazer a leitura para a gente ver as energias que vão reger todo o seu ano. É uma leitura bem ampla, né? Ela demora de 1h20 a 1h40 aí, né? Então a gente vê bastante coisa do seu próximo ano. Caso você queira fazer um trabalho de magia comigo também, me chama que a gente vê as possibilidades e viabilidades. O ritual de Saturno foi uma beleza, né? Aqui atrás, cadê? Aqui
tá o restinho do ritual, que quando eu gravei esse vídeo depois do ritual de Saturno, né? Então tá aqui tudo de Saturno que aconteceu e foi maravilhoso. Agradeço a todos que participaram, né? Essa foi a primeira etapa do ritual de fim e início de ano, o ritual de passagem do mago, né? Então a gente terminou o rito de Saturno, fizemos uma limpeza bem forte, bem intensa, bem profunda, e agora em janeiro faremos o rito então coletivo de abertura de caminho e prosperidade para o ano. Se por algum motivo você não pôde participar do rito de dezembro, tente participar do de janeiro, porque com certeza vai ser bem intenso, vai ser com anjos enoquianos também, tá bom? Que mais? Ah, sim. Fevereiro, o mago vai abrir vagas para mentoria de magia cerimonial. Muita gente me procura, né? Por causa de mentoria. Mago, me ensina magia. Mago, me ensina magia. Mago, me ensina magia. Eu ensino por turmas, né? Então a turma do ano passado vai terminar agora, provavelmente no mês entre janeiro e fevereiro. Então, mês de fevereiro, eu abro uma turma, vou abrir uma nova turma, né? Uma nova turma com vagas limitadas para magia cerimonial. Se você quiser entrar nessa turma, junte dinheiro, porque a mentoria custa mais ou menos R$1.000, tá bom? Então junte seu dinheiro, guarde seu dinheiro, para que você se programe para a mentoria, tá bom? Então demais, meu povo, fiquem bem, o Biruliro já foi abominado, aproveitem o fim de ano e falou!